Emmanuel Macron, como bom socialista que é, o presidente francês, quer atirar dinheiro para cima dos problemas. É verdade, como não resolvemos nenhum problema até agora do ponto de vista da defesa militar na União Europeia, que foi coisa que adormecemos nos últimos anos, como não resolvemos nenhum problema do ponto de vista de tratar da paz entre a Ucrânia e a Rússia, porque foi mais uma missão falhada da União Europeia. O que nós percebemos é que Emmanuel Macron, à boa moda socialista, sugere o quê? A tirar dinheiro para cima dos problemas. É verdade, venho mostrar-vos esta notícia. Emmanuel Macron quer duplicar o investimento na União Europeia e, portanto, como dizem os brasileiros, e que é uma expressão que tenho um amigo meu que está sempre a dizer, quem paga a banda escolhe a música. Portanto, meus caros, se isto não é mais uma forma de centralizar o poder em Bruxelas, eu não consigo perceber honestamente o que é. Mas vamos ver a notícia em que Macron quer duplicar o orçamento da União Europeia. Os líderes franceses e alemães agarram-se a uma visão de uma União Europeia cada vez mais poderosa, uma visão que não é partilhada por grandes grupos de povos europeus preocupados com a soberania. Obviamente que há preocupações do ponto de vista da soberania neste tipo de ações, e não falava só daquela velha questão que andava já a ser falada há alguns anos, mas que agora tem sido mais intensamente debatida, que é a possibilidade de um exército europeu. Meus caros, a expressão que eu disse ao início encaixa que nem uma luva neste tipo de situação. Não vamos fingir que se nós aumentarmos ou duplicarmos o dinheiro investido na União Europeia, que os Estados-membros não ficam cada vez mais frágeis individualmente. Quem exatamente é que vai poder contestar as diretrizes da União Europeia, tendo em conta o poderio financeiro que essa mesma União Europeia vai ter? Os Estados-membros vão se tornar países completamente inúteis. Não vão ter a possibilidade de contestar nada. Se querem ter acesso a determinados fundos europeus, têm que dançar ao som da música que a União Europeia disser, usando aquela expressão na mesma. Mas Emmanuel Macron justifica este investimento com uma ameaça existencial e deve, portanto, duplicar os seus gastos, afirma o presidente Emmanuel Macron. Portanto, meus caros, à boa moda socialista, mais uma vez digo, o Emmanuel Macron apela a um choque massivo de investimento. A Europa precisa, diz ele, de um enorme choque de investimento para enfrentar os desafios. 2 vezes mais investimento público conjunto. Eu espero que Emmanuel Macron, quando diz isto, tenha pelo menos um plano para os investimentos. Porque quer dizer, se não fica demasiado flagrante que a única coisa que ele quer é centralizar o poder em Bruxelas. Não é assim que se resolvem os problemas, meus caros. Eu já agora, entretanto, para o caso de quererem ver a notícia completa, não a vou ler toda para vocês, deixo o link na descrição para vocês puderem ler, e diz ele mais à frente sobre a questão das ameaças existenciais e outro tipo de desafios que a União Europeia possa enfrentar. Não podemos considerar garantidas as bases sobre as quais construímos o nosso modo de vida europeu e o nosso papel no mundo. A nossa Europa é mortal e temos de estar à altura do desafio. É verdade, mas isso não deveria ser uma preocupação de agora. Não deveria ser uma preocupação atual nós investirmos o mínimo dos mínimos, individualmente falando, do ponto de vista dos Estados-membros, em defesa. Nós deveríamos era estar preocupados com termos nações livres e soberanas. Não é nesta fase. Nós agora estamos um bocadinho baralhados porque ninguém sabe exatamente quem é que manda. E, portanto, nenhum dos Estados-membros percebe exatamente se nós devemos centralizar ainda mais o poder e responder única e exclusivamente como União Europeia, ou se devemos ter uma espécie de preparação, nem que seja à última da hora, para a possibilidade de escalar o conflito na Ucrânia com a Rússia, porque, como sabem, existe sempre essa possibilidade. Eu, da minha parte, não sei se... ninguém sabe, no fim do dia, as intenções de Putin. Eu tento não ouvir muito do ponto de vista daquilo que é a comunicação social, porque faz alguma confusão. Obviamente que deste lado estamos sempre certos, quando conseguimos perceber que deste lado também se cometem erros. Obviamente que não se deve desdenhar essa defesa, porque Putin fica, no caso de conquistar a Ucrânia, ficaria exatamente aqui à porta, e portanto isso não é propriamente uma grande coisa. Nós todos compreendemos isso, e existe sempre a possibilidade, e aliás Putin não parece demonstrar grandes problemas com isso, de até sobrevoar alguns territórios da NATO com mísseis, e alguns até dentro de determinado território sem magoar ninguém, que eu acho que já foi o caso. Portanto, Putin já fez esse tipo de provocações, obviamente. Agora, também conseguimos perceber que deste lado as coisas não têm sido todas perfeitas, as decisões tomadas não têm sido as melhores. E na União Europeia, mais especificamente, temos o poder cada vez mais centralizado. Nós poderíamos estar muito mais fortes enquanto bloco se os países pudessem investir de forma adequada e não andassem a esbanjar dinheiro para a União Europeia, pudessem investir de
forma adequada em defesa militar, como é o nosso caso. Nós, aliás, temos 1,30% do PIB investido em defesa, quando os mínimos dos mínimos da União Europeia são 2%. Segundo o atual Primeiro-Ministro, só chegaremos a esse valor em 2030. Portanto, compreendam que nós andamos a dormir do ponto de vista da defesa. Isso para mim está claro como a água. Neste momento, à última da hora, percebemos que a paz eterna da União Europeia já não vai ser paz eterna. A União Europeia, neste preciso momento, associada a questões de imigração, associada a esta questão de estar a perder o conflito, porque está a perder o conflito, e onde alguns membros decidem mesmo que se enviem soldados dos países da União Europeia, e, por exemplo, enviar portugueses para defender a Ucrânia. Quer dizer, eu acho que, eu pessoalmente sou obviamente contra essa posição, não é mesmo coisa que, do meu entender, seja desejável. Agora, compreendemos que fracassamos do ponto de vista de investimento, estamos a fracassar do ponto de vista da envolvência na guerra, e neste momento o que Macron quer é centralizar ainda mais o poder em Bruxelas. Não me parece ser essa a solução, mas à boa moda socialista, como eu já tenho dito, é o que Emmanuel Macron acredita que deve ser feito e, pelos vistos, os alemães também. Mas bom, meus caros, ficam aqui com esta notícia. Eu acho que não é propriamente surpreendente. Emmanuel Macron é um cosmopolita, talvez, diria mesmo. E, portanto, este tipo de pessoas à esquerda neste momento querem a centralização de poder em Bruxelas. Eu, da minha parte, sou completamente contra e, portanto, não esperem que eu leia a notícia noutro tom. Mas bom, da minha parte era isto, meus caros. Ficam com a notícia. Vamos ver como é que isto progride, como é que o apelo do presidente francês percorre a comunicação a portuguesa e a de outros países membros. Vamos ver as reações, e da minha parte é isto. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, entretanto, partilhem o canal com quem possa estar interessado, e da minha parte é isso. Têm as minhas redes sociais todas na descrição, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.